Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Menoridade. Só para fazer lembrar que nós recebemos ali presidente da Associação Colmeia, que é a Isabel Muniz, no de falar sobre inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. Continuando o raciocínio um bocadinho, Isabel, botava de falar que a sociedade precisa ainda ganhar mais consciência. Apesar de que anotei um bocote de consciência. Para fazer programa também tive um falar mais com pais, tive uns que gravar a entrevista, mas este falar a mim, este dizer que realmente o que te mais te doe, o que te mais te marcas é o olhar. O olhar, sobretudo crianças com autismo. É difícil botar uma filha que ele tem autismo. Mas botar ele que tem nada que te dizer que ele é autista, aquele olhar de reprovação, aquele olhar de vou deixar fazer o que ele quer. E ao que ele vai para a escola também é a mesma coisa. Se termina raciocínio, vamos falar aquele olhar que a professora tinha, ou que mostra que ele mãe hoje, é um olhar que a sociedade te faz para qualquer cidadão que está na condição de deficiência. Que não deve mentalizar, porque aquele olhar ali também de ser olhar de nós mesmos, se não estiver na condição de deficiência. Então, é o primeiro passo que nós não deve ter, não deve pensar, hora que não está olho, hora que não está aponta dedo, hora que não quer te compreende porque que tal criança te comporta assim. Agora, o que esses programas que no modo menor idade, outros têm um papel também informativo, é porque pessoas te passam, te entendem porque que estão hoje a certos comportamentos. Uma mensagem também que ainda passa para famílias. Esteve na Coimbra, o presidente da ABPCDM tem um filho na condição de deficiência. E contando, todos dois é catedrático, ele com seu marido. Mas vai a um restaurante, mas hoje o restaurante inteiro tinha hoje um seus filhos. Eles viram, na verdade, eles caçou diabo. Eles viram, eles hoje quase o restaurante inteiro só tem diabo para esse. Então, aquela senhora pensa e fala, bom, na casa que deve ficar. Melhor forma de sensibilizar a população é estar na rua, de facto, com pessoas ditas normais. É uma forma de não mostrar a sociedade, mas na sociedade que tem pessoas só ditas normais, mas tem pessoas com deficiência. No tem China também pessoas ditas normais aceitam a diferença, convivem com a diferença. Porque não é feio quem é que o discriminado, é feio quem que se te discrimina. É preconceituoso, não é? Alguém que te discrimina alguém só por causa de ter uma limitação. Aquela pessoa é que te torna mais bonito. É uma pessoa feia. Então, acho que aquilo é a mensagem que não tem que passar para nosso cidadão. Agora, não te volto agora para o tema, para a resposta. Se nós não queremos, para pessoas com deficiência, têm acesso à educação e por vezes não têm, pessoas com deficiência, de fórum neurológico, pessoas com deficiência não visível, que têm capacidade, por vezes outras, mais do que ditas normais. Então, se nós nunca trabalhamos políticas públicas na matéria de educação, que é, tem um professor de apoio dentro de sala de aula, quem que deve criar, que resposta ali é o Ministério da Educação. Certo. Da mesma forma que o governo, nesse momento, tem gratuidade de ensino até universidade. Aquela medida ali, ele seria ainda melhor se governos criavam políticas públicas de infância para estimular que as crianças ali, para manter, para pôr na creche, com acompanhamento, com estímulo, que já está entre a escola estimulado. Tem professor de apoio dentro de sala de aula que te ajuda, continua suas aprendizagens, está estimulado. Cria políticas de reabilitação e habilitação com áreas que ainda nunca tem no país. Não é? E sobretudo também presta atenção nas suas valências, sim. Porque eles podem ter facilidade ou habilidade de aprender A, B, C, 1, 2, 3, mas eles têm outras valências, eles têm outras coisas.
é aí que tem que entrar realmente esse professor de apoio para ter aquele olhar de dizer, bom, se a valência é esse, não tem também preparar o país. Este a desenhar bem, este a pintar bem, este a fazer coisas de arte muito bem. Então, quer dizer, não te pegar nesse aluno, não te preparar assim. Mas é boa percepção também, aliás, é a minha percepção, que com certeza a percepção de Isabel, que aquela inclusão é a inclusão de meter que as meninas na escola para bem ensinar ABC, 1, 2, 3. Nesse momento... E voltado exclusivamente para aquele parte lá. Sem espiar que as valências? Nesse momento, não se tenta trabalhar, mas está muito tímido, certo? Não sabe nesse momento, ao que não está fala de professor de apoio, que põe menino na escola. Primeiro, o deve de primeira, segunda classe, tem professor de apoio estimulado. A criança se cria, se torna adolescente. Se você trabalhar na fase daquele primeira até sexta classe, ou oitavo ano, que hoje que tem, tem probabilidade de acompanhar, sabe, se é um menino que está bem além ou se é um menino que mexe de outras valências. Não tem uma área que não está chamando de despiste vocacional, que meninos ou crianças que tornam adolescente, que estão na condição de deficiência, o Ministério da Educação, juntamente com a formação profissional, deve trabalhar aquele vertente lá no sentido de trabalho aptidão de que os meninos ou de que as crianças que têm condições, porque se as limitações que te permitissem bem além de, trabalha que as valências que acaba de falar, sabe pinta, sabe tem mais dom para fazer carpintaria, por vezes a fazer trabalhos lindíssimos, sabe fazer cadeira, tem outras valências, mas não sociedade que te cria só doutores, não é? E sociedade tem que dar respostas. De facto, também aquele parte da licenciatura. O que é que não está fazendo, então? Ali, naquela fase de licenciatura, deve saber se não está preparado, não está sabe, mas não tem aquele número de crianças que não põe dentro de sala de aula, que não acompanhasse, ou que chega naquela fase de adolescente, não é? Ou pré-adolescente, que chega naquela fase de adulto, já pelo menos não está trabalha aquela parte de vertente que não está sabe. Quem que está segue para a carreira superior? Quem é que deve ficar com aquela parte de despiste vocacional, não está trabalha de formação profissional, não está trabalha inserção socioprofissional para não pôr no mercado de trabalho? Mas ainda agora não tem outros problemas que a nível de proteção. Nós não temos, nesse momento, a nível do sistema, do INPS, com participação apenas na fisioterapia. Tudo o que as outras áreas, neurologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, psicologia, isso que tem com participação do sistema. Há muito tempo, aliás, é uma coisa que a Isabel tem falado, tem debatido Sim. e muita gente tem debatido exatamente sobre essa questão de com participação naqueles outras terapias que não estão, para além de fisioterapia, que está coberto pelo Estado. E vou-te falar que a necessidade de ter outras terapias, vou-te trabalhar cedo, a resposta para a inclusão é melhor e maior. Terapia é desde bebê. Desde bebê, crianças têm que as terapias ali. Reabilitação, habilitação. Tem uma lei de reabilitação, habilitação. Não é? Desde 2013. Mas que ainda, a hora que bota passear para aquela lei, atingiu lacunas. É uma lei que mexe realmente que lei sofre um desenvolvimento. Ele sofre um desenvolvimento, mas ainda não tem. O problema não é só a lei, é regulamenta que as respostas que tem que de lei, que deve passar para que deve ser regulamentado, que para dar que esse tipo, por exemplo, professor de apoio. Professor de apoio deve criado de uma forma formal para escolas,
tem um professor de apoio. É professor preparado para dar assistência dentro de sala de aula. Coisa que nunca pode igual se tem na Cabo Verde, um patamar que não está, e tem sofrimento não camada de população. Que é uma camada de população que nem é pequena. Sim, que é uma matéria de direitos humanos. É também com o ser humano. Não tem pais que por vezes está por querer suicida. Porque é difícil estar com criança, uma mãe ele só, ou um pai ele só, com o menino que te grita o tempo inteiro, com o menino que te para o tempo inteiro, que aquele mãe para ele pode ter ou não outros filhos. Ele também se trabalha para ter um sustento. Muitas vezes não te fala que uma mãe sai e deixa a criança amarrada. Nunca te pergunta que mãe para morrer que tem aquela criança amarrada, não é? No fundo, a hora que vou dizer assim, ele é uma violência. Sim. É violência. Ele é uma violência, mas é uma violência com ponto de interrogação, não é? Tem muita violência. É violento também uma mãe que te pode sustentar seu filho. É moral, para buscar sustento. Mas é uma violência, mãe deixa filho com fome para mãe que tem sustento. Então não deve pôr tudo que escusa ali na balança. Não deve pôr tudo que escusa ali na balança. Mãe que deve amar o pai seu filho nunca dentro de casa. Certo? Que ele nunca pais que deve fazer. Mas agora não te pergunta. Pais deve ficar dentro de casa com fome com meninos. Então não deve hoje aquele parte da sanção. É verdade, já não tem pensão social, não tem política de inclusiva, mas ainda está quem do desejado. Não tem que trabalhar aquelas respostas de licenciamento a todos os níveis, porque não se fala de pessoas. E nós só que não se fala que as questões ali, nunca se flama ou é partido A ou é partido C, não se fala, mas Cabo Verde deve trabalhar uma política de reabilitação e habilitação, deve trabalhar uma política de educação inclusiva para dar resposta à população que está na condição de deficiência. Ou que não põe na pele de que as mães licenciam ou que as pais ali, não é? Não teve uma mãe que um dia bem na Colmeia e tinha um atendimento ela mesma e Flamengo pensava, você estava lá ou estava caída na mar. Porque está bem com o menino, está grita o tempo inteiro. Geralmente é autistas que tempo inteiro. Está grita teu. E passa por um monte de problemas. Então, chega um momento que por vezes não te escapa paciente frágil. Que ali que não deve trabalhar naquele momento. Com certeza, porque a hora que eu te falo, a Isabel te dizia assim, estava a te falar mãe há dias, ele estava a dizer que ele leva a ser criança autista, para comprar esses material de escola. Ele está para a escola. Ele estava para a escola. Ele estava comprando para o momento, ele que queria mais prestar atenção nesses livros, não é nada, ele que queria saber. Então ele entrou em crise. Ele entra em crise, bota sentir que ele, inclusive, ele quer te cumprimentar. As pessoas te dizem, por que vou te cumprimentar? E ele, o que mais te doeu, o que mais te machucar, é estar repetitivamente, toda hora a dizer, ele te comporta assim porque ele é autista, ele te comporta assim porque ele é autista, ele te comporta assim. Ele é um desgaste emocional. Para quem está a viver com isso? É um desgaste emocional muito grande. Mas é um trabalho que pais devem entender. Num determinado momento, por vezes é melhor não dar aos filhos atenção do que explica a sociedade. É bom não explicar a sociedade sem mais. Se alguém, porque qualquer alguém, está hoje uma criança com espectro de autismo ou outros tipos de problema neurológico, está hoje naquele momento, aquela aflição daquele menino é que é uma aflição normal. Então, alguém, às vezes, pergunta, deve acolher. Mas nunca te preparou para isso. Acho que nós nunca temos percepção. Nunca conseguimos ver essa diferença. Não deve fazer um esforço porque nós gostamos.
no toda campanhas, sensibilização, tem o programa da presença na rádio, na televisão, vários outros programas, associações a fazer vários. Não deve também mentalizar, não deve ter um olhar mais social, mais caridoso com o outro, em vez de uma certa pergunta, dele um palmar para ele malcriado, não deve parar também de ser tudo que usa no ponta dele. Agora, não imaginar tudo isso dentro de uma sala de aula com turma de crianças, mas um professor que não tem esta preparação e uma criança em momento de crise. Ali no deve fala também, põe na pele do professor também. Muito certo? bem. Não tem um professor que deve ter rácio da flama, uma turma que tem criança na condição de deficiência, deve ser de 25. Se um professor que tem 25 máximo, porque o ideal seria 22. Sim. O ideal é 22, 25 é a bater. Se o professor que tem 30, e tem 39, ou ele tem 40, e por vezes ele tem 12, não habita flã, que a mãe da flã tem 12. Duas crianças. Então, o que é que o professor, o professor tem aquele aluno? O professor tem todo aluno e aluno dentro de sala de aula. Por uma história de certa flã, não tem um aluno que o professor deve, dentro de sala de aula, independentemente de ter professor de apoio ou não, os alunos agora, e tem um que terá mais trabalho do que aquele outro, não é? E que deve pôr de lado. E pôr igual que se consiga atingir seus objetivos, que o outro, não é? E pôr que se consiga ter trabalho, o corpo mais que está preparado. Porque ele deve ter preparação, mas não tem professores capacitados também. Que Isabel já mencionou, mas tem professores capacitados que também... Um número reduzido, mas... Sim, mas não tem professores capacitados que devem dar resposta. Mas não tem professores que têm capacitação que trabalham com o que os alunos lhes ensinam. E que tem sido fácil. Agora vou-te falar mais professores. Agora, por exemplo, eu tenho a escola ali na Estrada de Santo Antônio, que é Eugênio... É que é fácil porque, se uma pessoa está falando na pele do professor, porque são 40 alunos, 39 alunos, cada um sem necessidade, cada aluno é um aluno. E tem aluno que exige mais do professor, certo? Então, não deve fazer aquelas duas partes ali para não entender. Agora, cabe de facto ao governo criar resposta para aquele número de população de Estava facto. a dizer, Isabel, por exemplo, eu tinha a escola Eugênio Tavares, que foi uma espécie de escola piloto. Aliás, isto tem uma vasta experiência com crianças surdas. Isto tem uma vasta experiência de trabalhar crianças com deficiência surdas. Isto tem um percurso muito interessante. Ele foi também uma escola piloto para ter crianças com outras deficiências. Vou falar, tinha uma professora que foi fácil. Vai visitar algumas salas. Botei a maneira que é fácil, realmente. Trabalho. É que é fácil. Trabalho. É que é fácil, depois tem que ir outro menino que saber lidar com aquela situação. Isabel, não está praticamente na reta final de nós conversa. É para dizer que foi um prazer enorme receber Isabel Muniz ali no programa Menoridade. Não te dá uns segundinhos para lhe endereçar uma palavrinha para pais encarregados de educação, sobretudo aqueles que têm crianças com necessidades educativas especiais. O que vai ser este novo ano letivo para eles? Bom, primeiro não te pedi pais para levar meninos para a escola, para matrícula menino, porque o lugar de criança é na escola, independentemente da deficiência ou não, dessa na condição de deficiência ou não. Para não falar pais, é uma forma de fazer uma pressão para entender, para criar resposta, mas qualquer resposta que se cria, em outros países foi assim, não deve ter crianças de casa. Não deve levar crianças para instituições que de facto no momento não se fala de escola, para entender uma educação meio importante. Uma educação, o próprio pai entende que zoe a criança ainda, porque dentro desse tempo, que aprende a fazer um A de ser maneira, não é? E se sente feliz. Agora, o que é correto é não deixar meninos na casa. E não te faz um apelo, de facto, este ano,
ao Ministério da Educação, o Ministro da Educação visita a Colmeia, hoje é trabalho que não se está fazendo lá, paisano para não trabalhar de mãos dadas, para não ter mais crianças na sala de aula, se calhar é ano para não se dar um passo, para não criar professor de apoio dentro de sala de aula, para estimular as nossas crianças e para estar dentro de sala de aula. Mais uma vez, obrigada, Isabel Muniz, pela disponibilidade, pela conversa. Para você que está lá na casa, é um prazer saber que botava lá de Dalat, assistir mais essa edição do programa Menoridade. É sempre um prazer. Ficar direito. Olá, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje nós recebemos Isabel Muniz, que é presidente da Associação Colmeia. Pode estar a te perguntar por que receber exatamente o presidente da Associação Colmeia. É simples. Não te prestes a começar mais um ano letivo. Ano letivo é uma coisa que é bom, que é sabe, para tudo quem tem essas crianças lá na casa, sobretudo que que vai para o primeiro ano, saber que vou te levar os filhos para a escola, saber que vai correr tudo bem ou que vou te esperar que seja bem. Mas tem uma camada que é aquela camada especial, que merece também de uma atenção especial. Para falar exatamente sobre educação especial e inclusão ou educação inclusiva, já me dizer mais uma vez, Isabel Muniz, obrigada pela disponibilidade. Não vim falar um bocadinho sobre um tema que é caro para quem tem crianças com necessidades educativas especiais. Nesse caso, a Isabel Muniz não tem falado sobre crianças que têm necessidades educativas especiais de uma forma não visível. Ou se tem visível é muito pouco. Nesse grupo não tem autismo, não tem síndrome de Down, apesar que síndrome também pode ter um bocadinho que ela tem síndrome de Down, ou tem crianças que têm fraca forma de aprendizagem, ou seja, de aprender mais devagar. É um núcleo, modo a gente a dizer, crianças com necessidades especiais não visível. Muito obrigada pela disponibilidade. Nós é que te agradeço a oportunidade de participar desse importante programa, que é muito elucidativo e informativo. De facto, a entrada de escola ou início de aula é uma data muito importante para crianças e para famílias. Não tem uma camada ainda que não é assim, não é? Que é uma camada que família está mais apreensivo, porque ainda não tem algumas carências a nível de respostas nessa matéria de ensino, certo? Colmeia trabalha com crianças com deficiência intelectual ou de fórum neurológico e que deficiências outros não visíveis que de facto está conotado na escola com crianças que te aprende, não é? O que também que te corresponde à verdade. Nosso estudo não tem um ritmo de aprendizagem, se não tem dificuldade de aprendizagem, nosso acompanhamento a nível escolar é mais lento, nossa forma de dar matéria deve ser diferenciada, porque não tem uma limitação. Cabo Verde, nesse momento, tem um núcleo que trabalha com aquele camada licenciado, núcleo de inclusão, educação inclusiva, que traça e trabalha políticas viradas nessa matéria, mas não tem muita ainda muita tristeza no rosto de famílias
que te leva seus filhos para a escola pela primeira vez. Te acaba por ser triste, por vezes que ele é motivo de tratar também meninos de escola, o que deve ser, e também motivo de sofrimento, que é só para crianças, mas também para a família. Então, é que de todo agradável, qualquer mãe ou pai que tem criança com deficiência, intelectual ou não, leva a criança para o primeiro dia para a aula, para a escola. Para a escola. Isabel Muniz, agora não te bem fazer pausa ali, sim, porque não te também olhar uns testemunhos de pais exatamente que te falar sobre esse sofrimento. Para o que está lá na casa também, que te receber nós na sala de conversa, não te dizer que vou-te prestar atenção nesse vídeo, nesse testemunhos de pais, existe sofrimento em relação a crianças com necessidades educativas especiais e as que tem uns que nem sequer poder frequentar a escola. Minha maior dificuldade que encontra foi a aceitação. Como quando eu fui para a escola pela primeira vez, primeiro dia de aula, olha logo espanto na cara do professor. Mas depois eu tento explicar mega espanto para uma criança tem necessidade especial, mas sim para a escola. Que avisar, minha filha é uma criança com necessidade especial, mas foi aquela que foi se espanto no primeiro dia de aula. Mas mesmo assim, não tive dificuldade para morrer, me que tive que ficar com ela na sala para poder ser incluído na educação. Sendo que você está falando agora, se tem inclusão, mora que um mãe vai ficar na sala com seu filho para poder ter acesso à educação. E depois eu sou o primeiro ano, já acabei a escola, mas nesse momento eu estou na escola para morar aquele dito professor de apoio que o Ministério da Educação Flamengo tem como apoiar cada criança que tem necessidade educativa especial, um professor de apoio. Já nesse momento a criança que está na escola, vai ser o primeiro ano, nesse momento eu estou na escola. É sentimento de Teodoro-Sim, para morar tudo bem as horas que te chega, te aproximando do início escolar, te aumenta mais ainda a dor. Já falo com que as pessoas de sala de recursos, mas não sei, na Cabo Verde tem uma equipa de Ministério da Educação que está fazendo acompanhamento de nossas crianças. Já fala coisas, mas sempre não fala coisas, está falando minha filha que tem como a escola sem que ele dito professor de apoio. Falando de inclusão, né? Se não sabe, fala-se muito comunicação social, mas na prática acho que existe. Ou se existe, portanto, de 0 a 100%, que te chega nem 50%. Como normalmente, quando fala de inclusão, é para incluir, né, na sociedade. Mas a própria sociedade, muitas das vezes, portanto, que te, digamos, ajuda, por assim dizer, e, portanto, escola também. Não tem. Quando se fala na inclusão, acho que o próprio governo é responsável para criar condições para qualquer que as criança com deficiência, portanto, especiais, né, leva vida mais ou menos em condições, mas infelizmente que funciona. Portanto, nem acaso, minha filha, portanto, eu tenho é autista não severo, leve, isso é na escola e passa para o 8º ano, né, mas com muito esforço. Intentar te acompanhar na escola, mas já agora uma questão que aquele outro mãe ela fala sobre professor de apoio. Quer dizer, que tem que criar professor de apoio é quem? É o Ministério da Educação, é o governo. Portanto, deve ter até base legal para isso, mas na prática não funciona. Necessário te acompanhar filho na escola, portanto, mentre mais tempo, que normalmente não estava seguir para o comportamento na escola, falo com professores, mas aquilo na prática não existe. Como é possível para apanhar um aluno com necessidades especiais? Isto é, quando falo de necessidades especiais, tem diversos tipos. Tem uns que é menos, tem uns que é mais, tem uns que praticamente é impossível frequentar a escola normal. E tem uma turma, portanto, com 40 alunos, aquele professor que está preparado, e digamos, com formação adequada para dar aquela assistência para o filho, e tem mais 39 alunos normal que tem que dar assistência. E não está falando de inclusão, é carigose. E tem anos.
nunca se fala que houve melhoria significativa, mas realmente ainda deixa muito a desejar. Quer dizer, tem muito para fazer. Quer dizer, talvez pessoas que estão na pele, bom, nunca sabe até que ponto esta síntoma realmente tem, mas a mim ainda acompanha. Quer dizer, ainda acompanha e o último tempo mais acompanha ainda. Por exemplo, eu fico também para colmeia. O último tempo até que não sou um bocadinho ausente de colmeia. Mas realmente, em o Ministério da Educação, não só o Ministério da Educação, o governo, quem que de direito tem que olhar aquela situação ali com outra vista. E o maior problema é na escola, aquela que tinha na escola sempre sofre de bullying. Mas tem que para não falar com professores, mas de que as crianças que estão junto na sala, para saber mas tem uma criança especial também. E também na sala que tem uma criança especial, tem que número que está por como na área de meu está na sala e tem outras crianças especiais lá. E também tem uma pessoa de apoio que ela quem está pedindo para e também nós crianças está ser usado para coisa e nunca está conseguir não nas crianças está ser usado e nós nunca doia não recompensa que está bem. Então, mas que as meninas especiais ou na que as meninas têm direito a um transporte, porque os filhos estão sofrendo na escola, e estão longe, estão sofrendo na aula. Então, mas têm direito a transporte, a medicamentos. Isso que ela quer falar. Isabel, não há esse testemunho destes familiares, destes pais, que crianças com necessidades educativas especiais e todo esse drama que está a viver por causa de seus filhos que conseguir ir para a escola. Inclusive, aquela senhora está a dizer que é uma dor, seu filho vai para a escola, grinha assim, ele que está a conseguir ir para a escola outra vez. Enquanto uma associação que acolhe estes pais, o que você tem feito na prática exatamente para mostrar à sociedade e também para pedir do próprio governo, do Ministério da Educação, que as políticas EDs para reverter essa situação quando se fala tanto na educação inclusiva? Bom, no pódio hoje, em loco, sofrimento de famílias que têm filhos na condição de deficiência que se tem um direito de estar dentro de sala de aula, independentemente de suas condições. Colmeia ao longo de seus 9 anos, e também completa, se Deus assim entende, 10 anos na abril de 2024, não tem estado a fala com o governo, a fazer várias iniciativas no sentido de não melhora nas políticas públicas para chegar destino que famílias que têm filhos na condição de deficiência. Onde que é nossa reivindicação ao longo dos anos é um serviço de intervenção precoce que Cabo Verde deve criar nesse sistema, um serviço de intervenção precoce. Serviço de intervenção precoce é um serviço que abrange multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial, que desde que bebê nasce é a ser acompanhado em termos de saúde, em termos de educação e em termos de proteção social. Para a criança ser estimulado e também para propriamente jura o poder público entende, mas não tem um grupo ou de um camada de população que nasce na condição de deficiência e que se está dado que é resposta de licença. Ele deve trabalhar desde o início para modo cozer. No momento que o menino nasce, aquele pai deve ser trabalhado para sair daquele período de luto, para entender. Mas idealiza uma criança, mas é bem igual, mas bem com alguma limitação, mas me tem um amparo, mas se a sociedade se apoiar em termos de saúde, com reabilitação e habilitação, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com neuropsicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, no sentido de
e apoiá-lo para ter que a resposta licenciar. Mas também pode ser que é uma família que é pobre, que tem 42 escuro, como não tem famílias que tem 42 escuro para pagar em autocarro, para levar meninos para acompanhamento. E ele tem necessidade de constantemente, para mostrar se filho nasce na condição de deficiência, e frequenta que tanto para os centros de saúde, ou hospitais e outros lugares que tem que ver para o seu filho nasce na condição de deficiência, é essa resposta. Que, bom, se nasce menino que nasce na condição de que tem, se famílias pode ser que é pobre, eles podem ter uma pensão social. Mas naquele momento que menino nasce na condição de deficiência, deve trabalhar para ter uma pensão social que é para ajudar. Depois não tem naquele fase de acompanhamento, uma criança antes de ir à escola tem que frequentar creche. Não é? Creche também deve estar preparado para receber tudo crianças, com ou sem deficiência. Se não prepara menino de 0 a 5 anos, com estímulo, não dá resposta àquele mãe, porque a mãe às vezes que te aceita, entra num período de luta, deve trabalhar a ele, juntamente com a criança, para entender, a menino já nasce, deve apoiar, e para que essa estrutura de licenciamento está preparado para apoiar. O que é que acontece nesse momento? Por vezes, famílias que têm aquele primeiro acompanhamento, famílias sem acompanhamento, aquela criança chega na fase também de entrar na escola, ou mesmo que tenha acompanhamento é insuficiente, não é? Chega aquela fase de entrar na escola e por vezes também não está a professores capacitados, mas não está a professores sem capacitação. Isabel, a hora que a gente fala na educação inclusiva, a ideia é que não tem, é só quando o menino vai para a primeira classe, para o primeiro ano de escolaridade. Não te afastar um bocadinho, que ele mesmo também vai para pré-escolar. A maneira que tem sido esse percurso, apesar de eu ter explicado ali um bocadinho, mas o que é que eu queria chegar mais lá é o país tem dado realmente estas respostas para as crianças com necessidades educativas especiais, já que tem sido uma bandeira. Todos os anos é a mesma coisa. Estamos a trabalhar educação inclusiva, mas quando a gente vai na prática, tem falhas. Bom, aliás, nos vídeos lá, botei aqueles pais a dizer o tal professor de apoio. Carmelinda também ouve e se tem estado muito na política de creche e na criança de 0 a 3 anos. Que o governo está falando em aposta, que é uma boa aposta, não é? Agora, para ser boa aposta, não te cria leis, não te cria medidas, mas não tem que acompanha, para não supervisiona, para não entender si. Já não cria especialistas naquela fase lá assim, para ter Simão Flá, acaba de explicar aquele serviço de intervenção precoce. Aquele serviço de intervenção precoce, ele é constituído por equipas que te apoiam que as áreas transversais, que é saúde, educação e proteção social, antes de chegar para a escola. Que as etapas que pais têm negócio ali no sofrimento, que no Santa fala de educação inclusiva, ele deve ser acompanhado, mas e ser supervisionado para saber se não tem uma equipa a nível de educação. Aliás, acho, se não me falha em memória, não tenho quase certeza, não tem agrupamento. E naquele agrupamento não tem, aquela equipa te divide para dois grupos. E não tem, na seio também do Ministério da Inclusão Social, não tem uma equipa inclusiva que te dá resposta, tanto na Ilha de Santiago e em todas as ilhas. Mas aquela equipa ali, para aquele que tem conhecimento, é que é uma equipa grande, ele é uma equipa reduzida. E não tem um grande número de população com deficiência na Cabo Verde. Então, coisa que não entendimento. Não te entende, mas para além de que essa criação, licenciado, porque na Cabo Verde já não tem pessoas formadas, não tem professores de educação especial, que devia fazer parte daquela equipa Mas que não fazem parte. Por vezes, se te dá aula.
Então, nós se não tem um censo que está falando quanto número de população que nós não temos. A nós não sabemos, mas não tem que dar aquela população que nasce na condição de deficiência. Então, se não tem professor de educação especial formado, não deve canalizá-lo para a sala de aula. No Ministério da Educação deve trabalhar, ou então para estar dentro daquele núcleo, licenciado, para dar resposta à população com deficiência. O que está acontecendo nesse momento? Não tem, de facto, dentro do Ministério da Inclusão, aquele núcleo que te dá resposta, trabalha aquelas políticas, licenciado, mas se é que é grande, é que consegue fazer tudo acompanhamento. E sobretudo, a hora que vou te falar num país arquipelágico, Exatamente. onde é que tem uma diferenciação. A crianças que estão a viver nos meios urbanos e que têm algum poder económico, estão a ficar realmente em vantagem em relação àquelas outras crianças que estão a viver na outras ilhas, em outros centros, e que o poder económico também diminui neste caso. Então, só não conclui. O que é que está acontecendo nesse momento? Que as crianças podem ter aquele primeiro acompanhamento ou não. Eles também têm sempre acompanhamento menos que eles devia ter, que não é o desejado, porque habilitação e reabilitação que as crianças lhe devem ter, e deve ser continuado na casa, na creche, antes da entrada de sala de aula, antes da entrada de escola, hora que chega a escola, pisacha escola, com acessibilidade, com o professor de apoio, com conteúdos para dar acompanhamento. A escola está preparada para estimular-se para estar dentro de sala de aula. E o que não acontece na prática. Não houve pais que estão ali, mas primeiro dia que veio o espanto da professora. A professora bem falou, mas que para mode é que é filha, mas é para mode o Ministério que é informar. Em nenhum momento que deve ser o espanto da professora, nem por causa do Ministério que é informal, nem por causa do aluno. A professora deve acolher porque a professora tem um aluno com deficiência, se metem outros alunos, é que deixa de ser aluno. Ele é um aluno ou é uma aluna com deficiência, mas é um ser humano que está lá, não é? Então, a professora deve trabalhar porque aquele mãe já está com dificuldade ou já tem aquela apreensão, mora que não vai ser recebido. Porque no dia a dia, não houve também outro mãe da flor, e tem problema de bullying. Bullying é só na sala de aula. Bullying é dentro de família, é na comunidade, é na vizinhança, é no olhar. E te acaba para fazer mal. Aquele é o único motivo que muitas de famílias se esconde crianças, que também que deve ser, não é? Então, coisa que não tem nesse momento, não te acaba para ter um sofrimento daquela população, licenciado, que te acaba por vezes de desistir da busca de atendimento, que famílias que é únicas não se está falando pode ser, mas tudo aquele fatores que é uma mensagem para a família. Famílias que devem deixar a criança na escola. O que famílias devem fazer é o que Colmeia tem estado a fazer, é junta, fazer uma pressão ao Estado para criar resposta que políticas públicas adequadas de um número maior que te abrange a resposta, porque não tem um censo que está falando e quanto população com deficiência que tem. No censo também deve falar quanto que naquele faixa etária ela se esse canto e que resposta, porque para isso que não tem estatística. Estatística deve falar no número. Isabel, e voltando àquela questão que fazer Isabel há bocadinho, o peso é maior para pessoas que têm, não podem chamar, que têm privilégios ali, viver no centro, onde é que tem uma escola, onde é que mesmo professores que te preparam, não tem tudo isso, mas ainda bobo te conseguir chegar lá. E que outro que tem essa possibilidade ali é como? Você te conclui para falar. Se censo falar, mas não tem aquele número ali, a não nunca tem só a Ilha de Santiago, nunca tem só a Ilha de São Vicente, não tem 9 ilhas habitadas, naquelas 9 ilhas ali tem aquela população que vive naquela condição, licenciado, mora que as famílias que têm que os meninos ali vivem. Na que condição que esta vive? Esta procura, esta dando resposta.
esse está trabalhado para meninos dentro de sala de aula. Então ainda não tem uma dificuldade muito grande a nível do país para crianças com deficiência estar dentro de sala de aula. Mantém dentro de sala de aula e continua para ter respostas mesmo a nível de educação inclusiva. O que não está a fazer é trabalhar, de facto, políticas públicas de infância, voltado para aquelas 3 áreas transversais, saúde, educação e proteção social, que está chega naquelas famílias licenciadas, que está, maioria deles, com angústia, com tristeza, porque aquele trabalho que Colmeia ou da associação se faz, ele é ínfimo, é gotinha no meio do oceano, certo? Nós, para não ter as respostas que não tem ali para chegar realmente, não tem que ter. E áreas transversais, te dá aquelas respostas mais macro, não é? Para pôr chegar, de facto, aquela população licenciada. Porque tem nada mais importante num país que dar resposta a um ser humano. E um ser humano menino, um ser humano bebê. Certo? E nesse momento, no futuro, não se atafaja. Para modo nunca tem. A mim te apoio porque a mim tem um filho com espectro de autismo. Sim, então imagina há bocadinho Isabel fazia uma referência sobre interessante. Quando ele dizia que aquele professor devia estar preparado. Sim. Porque ele tem que estar inserido na sociedade, que sabia a qualquer momento, falando tanto de inclusão, qualquer momento poder cair nessa turma uma criança com necessidades educativas especiais. Ali, Isabel, durante todo esse tempo que nós não tínhamos falado da inclusão, que não tínhamos falado da inclusão em todo o sentido, não só na inclusão para a escola, a sociedade ainda que está realmente preparada para receber crianças com deficiência? Bom, não pode falar 50% de nossa sociedade se trabalha, porque é uma mudança de mentalidade que te leva anos. Mas a partir do momento que qualquer cidadão, não se está a falar professora, mas se está a falar a mim, se está a falar de Carmelo, entende, uma deficiência é uma condição que na fração de segundo cada um de nós não pode estar lá. Então não deve criar consciência, mas aquele aluno que está chega dentro de sala de aula que não te põe um olhar, que talvez terá uma vontade de pai aquele menino volta para casa, não deve acolher. Para amanhã não recebe um aluno, gosta de que vai com uma condição de deficiência, que pode ter um espectro de autismo, que pode ter uma dislexia, que pode ter uma descalculia, ou que se fala de descalculia é acompanhamento ou algum problema, se entende algumas letras, descalculia tem a ver com a matemática, e que em outros países que se está considerar nem deficiência, nós ainda não temos aquelas dificuldades, assim, porque isso é conotado com meninos que cada aprende. Mas se não entende, nós também, mas que não faz aquele olhar ali, mas se não tiver na condição de deficiência, uma pessoa está olhando daquela maneira ali, não te percebe, mas não deve acolher. Não deve mudar um bocadinho. Não deve mudar. É mudança de mentalidade. Isabel, fazer um curto intervalo, Lici, não te voltar daqui a nada, para boca lá na casa, acabou de sair do lugar, esperar não te voltar, já, só uns segundinhos.